contigo, amém? Se encontramos aqui ao vivo, nessa live com todos aqui presentes, amém? E vocês que estão nos ouvindo, seja bem-vindo entre nós, amém? Você que talvez pela primeira vez está nos ouvindo, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que o bom mestre falará contigo nesta noite, amém? Já me encontro aqui na tribuna para ministrar a palavra do bom mestre. Para mim é um privilégio, é uma honra, amém? Estar ministrando a palavra de Deus. E se você estiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, vamos folhear, abre ela lá no livro de 1 Samuel, amém? Capítulo 30, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, amém? E daqui a pouquinho você já pode estar compartilhando o link com as demais pessoas que têm dificuldade de entrar no canal, amém? Sempre a live ela entra 8 horas da noite em ponto. Pode ser que talvez atrase um pouquinho, amém? Mas ela estará sempre 8 horas em ponto, amém? Vamos lá então. Já tem 193 pessoas conosco ao vivo. Quem já encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura que diz assim: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimado a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Amém? Por gentileza, encurve a sua cabeça, amém? Por reverência, por respeito, porque a presença de Deus está sobre este lugar, amém? Antes de você chegar, Ele chegou primeiro, aleluia, e agora chegou o momento de você falar com Ele. Quem sabe que ainda você não orou, dá tempo de você falar com Deus nesta noite. Peça para o Senhor falar contigo, e o Espírito Santo de Deus falará com todos, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é um privilégio, meu Pai, de me encontrar mais uma noite na Tua presença, neste culto de ensinamento, onde nós iremos aprender, ó Pai, um pouquinho mais contigo. Revela o oculto, revela o escondido, revela o profundo. Meu Deus, me dê sabedoria no abrir e fechar da minha boca. Meu Deus, quando a palavra de Deus estiver sendo ministrada, Senhor, que o Senhor possa falar com milhões e milhares de pessoas. Eu sei, meu Pai, que essa live está chegando tão distante, meu Pai, está chegando, meu Deus, nos Estados Unidos, está chegando lá na Alemanha, Senhor, meu Deus, outros países que eu nem faço ideia, os irmãozinhos ali também do Rio de Janeiro, também estão nos ouvindo, meu Pai, e outros, meu Pai, que não deixam, meu Pai, mas estão ali no anonimato, mas estão nos ouvindo, papai. Fala conosco, revela os teus segredos aos nossos corações, traga-nos paz, traga, Senhor,
com alegria. Oh, Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui neste lugar, o Senhor está nos guardando, nos livrando, meu Pai, de todo o mal. Fala com a sua igreja, fala com milhões e milhares de ouvintes que deixaram tudo, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala, meu Pai, é que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Amém. Podeis se assentar, amém? Se assente sobre as cadeiras, amém? Desocupa suas mãos e vamos bater palmas bem forte para o Rei Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito da palavra de Deus. Os irmãos já perceberam que eu gosto muito do Velho Testamento. Não que eu não gosto do Novo, gosto também do Novo, mas tem coisas no Velho que identifico muito, amém? E hoje Deus ele tem uma palavra aqui para os nossos corações, aqui nesta noite. E o tema desta noite é o seguinte, preste atenção, amém? Porque Deus ele quer falar com a minha alma, com a sua alma. Talvez o que eu vou falar aqui você já ouviu, você já leu, mas se você se encontra nesse quadro, tenha certeza que Deus vai te renovar. Mas tem pessoas que nunca leram, nunca ouviram a respeito disso, mas vai aprender com o mestre, amém? Porque o mestre está aqui neste lugar, amém? Então vamos lá, então. O tema desta noite é o seguinte, repita-se comigo. Quando chegar o dia mau. Vamos repetir mais uma vez? Quando chegar o dia mau. Esse dia chega, irmão. Querendo eu, você ou não, esse dia acaba chegando, amém? Por isso que nós precisamos se preparar, amém? Igreja, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziklag e levaram como prisioneiro todos, pense, irmão, todos os que lá estavam. E quem estavam lá? As mulheres, jovens, idosos. A Bíblia diz, querida igreja, que a ninguém mataram. Amém? Mas levaram consigo. E quando prosseguiam ali o seu caminho, ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados, eles encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, tinham sido levados como prisioneiro, onde nós lemos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, 2 e 3. Igreja, esse capítulo, ele relata um dos momentos mais difíceis que vocês possam imaginar da vida de Davi. Amém? Antes dele se tornar rei, porque nessa época ele não era rei ainda. Amém? De tornar-se rei de Israel. Nesse momento, Davi estava fugindo do rei Saul, estava ali convivendo com seus inimigos. Tá? Aleluia! Antes de se tornar rei de Israel, Davi e os seus homens estavam inseridos no período de batalha, amém? Por força da circunstância, querida igreja, eles haviam deixado ali as suas esposas, porque eles estavam em guerra, então não podia levar a esposa, não é? Então estava lá, quem? As suas esposas, seus filhos, outros familiares, ali na cidade de Ziklag, para poderem guerrear. Entretanto, querida igreja, a Bíblia nos diz que ao voltar de uma batalha, no qual não puderam lutar, Davi e os seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. Amém? Os amalequitas, querida igreja, ele tinha atacado a cidade, tinha incendiado tudo que você possa imaginar e levando consigo como prisioneiro todos que ali estavam, como disse para vocês, mulheres, crianças, escravos. E os inimigos, querida igreja, haviam se aproveitado da ausência dele para estabelecer o quê? O caos. E para piorar, igreja, a situação, eles culpavam a Davi, pois ele era o líder naquele momento. E agora, o que fazer quando estamos numa situação assim?
O que fazer, querida igreja, quando não encontramos saída? Olhando para este momento da história de Davi, igreja, podemos aprender alguns princípios básicos para quando o dia mal chegar. Você sabia, irmão? Olha, eu sei que é difícil em toda situação, mas enquanto há líder dentro de uma casa, tem respeito. Eles não atacam assim por atacar, não. Eles são covardes. Amém? Ele sempre vai atacar quando o líder não está. Era o que estava acontecendo com Davi. Davi era o líder. Por que eles atacaram? Porque Davi não estava lá, porque estava na batalha. Então eles aproveitaram, os amalequitas aproveitaram este momento. Então nós vamos aprender sobre isso. Quando o dia mal chegar. Igreja, não esconda a sua dor, mas chore. Ah, mas já ouvi um ditado popular que homem não chora. Homem chora sim. Quem disse que não chora? Assim como a mulher tem dor, assim como a mulher chora, o homem também tem dor, o homem também chora. Amém? Então Davi e seus soldados choraram, querida igreja, em voz alta, até não terem mais força. Davi chorou, até não ter mais força. Depois vocês lêem lá no livro de 1 Samuel 30, versículo 4. Parece, querida igreja, que Davi chorou por 3 razões. Presta aqui atenção. Chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário da destruição que ele estava vendo. Chorou por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros. Chorou por se sentir só no meio da tragédia. E é sempre assim, irmão, você chora. Amém? Davi chorou por aquele estado lamentável. Pensa, a cidade toda destruída. Chorou pelos seus companheiros que estavam acusando ele. É, não é? E chorou porque ele estava sentindo o quê? Sozinho. Quantas vezes, irmãos, nós sentimos também assim? Há coisas nesta vida que são tolas, mas há coisas, querida igreja, que de fato são dignas das nossas lágrimas, amém? Normalmente, querida igreja, os problemas, ele aumentam quando insistimos em negá-los, quando insistimos em manter, aleluia, o coração endurecido. Igreja, chorar não é sinal de fraqueza, viu? Mas sim um sinal de alguma coisa que está errada. Aleluia, é algo, querida igreja, que deve ser feito. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a própria catástrofe, aleluia, que precisa reagir diante da crise. Igreja, qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? Aleluia, acho que o dia que eu mais chorei foi no dia da morte da minha mãe. Embora eu não chorei como muitos me viram ali, mas a gente também chora por dentro, amém? Talvez tem pessoas que estão chorando pelo seu casamento, que não está dando certo, chorando pelos seus filhos, porque os seus filhos não estão obedecendo, pelos problemas que você tem enfrentado. Igreja, nós precisamos pedir a Deus o dom da lágrima. Tem gente que tem vergonha de chorar no culto, mas lágrimas também é virtude para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Igreja, precisamos pedir com o coração, sabe de que forma? Aquebrantado. Um dos dramas, querida igreja, dos nossos dias é a dureza do coração. A pessoa se torna tão fria que ela não consegue mais chorar. O problema, querida igreja, acontece que achamos que não está acontecendo, estamos nos conformando com eles. A família, querida igreja, ela está em crise, o casamento está acabando, a esposa está gritando por socorro, aleluia, tapamos os ouvidos e fechamos, queridos, nossos olhos, aleluia, endurecendo o nosso coração, quando devíamos nos prostrar, nos chorar, aleluia, diante de Deus. E se a palavra vem porque está acontecendo assim, quem sabe você que está aí, me ouvindo, aleluia, não é vergonha chorar, viu? Aleluia, Jesus também chorou. Ele chorou quando, ao velório do seu grande amigo Lázaro, ele, querida igreja, não ocultou as suas lágrimas, não disfarçou a sua dor, mas simplesmente chorou. Aleluia, ele o quê? Chorou, aleluia. Qual tem sido a sua primeira alternativa, igreja, diante daquilo que você tem enfrentado na vida? O choro
ou a negação? Responde aí para Deus. Igreja, aprenda aqui nesta noite, buscar forças, amém? Buscar força aonde, pastor? Em Deus, para continuar essa caminhada com Deus nos deu para propósito aqui nessa terra. Davi, querida igreja, estava sofrendo exatamente como seus companheiros, ele compartilhava da mesma dor, aleluia, tendo em vista que perdera sua família, aleluia, porém ele foi considerado responsável daquele dia mau. Quantas vezes, irmãos, somos responsáveis, aleluia, por cada situação que acontece na nossa vida, aleluia. Sobre ele, querida igreja, foi lançado toda a raiva, toda a indignação reprimida, pois falavam de apedrejá-lo. Pense, irmãos, a situação era tão grande, aleluia, que queria apedrejar Davi. E se apedrejado, ele poderia até morrer naquela situação. Davi, querida igreja, estava no fundo do poço, mas por perder a família, perder os seus bens, aqueles que antes defendiam, agora estava contra ele. Olha para você ver a situação. Tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O que fazer, pastora Patrícia, numa situação assim? Que esperança poderia haver em seu coração? Aleluia. Deus, querida igreja, ele se mostra digno de sua confiança, hein? Davi, querida igreja, ele poderia culpar a Deus por tudo o que estava acontecendo. No entanto, igreja, ele não fez isso. E pelo contrário, igreja, ao invés de culpar a Deus por tudo que estava vivendo, a Bíblia nos diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aleluia, 1 Samuel 30, versículo 6. Ou seja, igreja, ele buscou força em Deus, e quando tudo chega ao final com Deus, ainda há uma chance de completa restauração. Aleluia. Se você se encontra numa situação desesperadora, não desanime, viu? Busque força em Deus para perseguir, para prosseguir. Não importa, querida igreja, a situação em que você vive, a crise, aleluia, que atravessa, a tempestade que assola a sua alma, o tipo de situação que a sua família enfrenta, até que ponto a sua saúde esteja abalada, aleluia, condições financeiras, aleluia, desacertada, seus filhos dispersos, os seus amigos contra você. Eu quero dizer, ainda há uma saída em Deus, aleluia. Irmãos, tem um versículo que talvez você já leu também na sua casa, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, maravilha! Tem ali também os salmos que eu gosto muito, 46, versículo 1, que ele diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Quando o dia mal chegar, igreja, pare, ouça a voz de Deus. Não é para entrar em pânico, é para parar e ouvir o quê? A voz de Deus. Igreja, ouvir a voz de Deus é que você precisa para ter direção quando o dia mal chegar. Talvez, querida igreja, você tenha parado para ouvir muita gente e ainda não parou para ouvir a Deus, né? Davi, querida igreja, no meio da sua crise, ele parou para ouvir a direção de Deus, e glória a Deus por isso. E ele perguntou ao Senhor, aleluia, lá no versículo 8 do capítulo 30, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar o prisioneiro. Talvez você fale, nossa, mas eu precisava perguntar para Deus
se era para ele ao encontro, mas não era a família dele que também estava. Era assim, irmãos. Mas se Deus não fosse com ele, ele nem do lugar ele ia sair. Era a esposa dele, era filhos, esposa dos seus companheiros, filho dos seus companheiros. Mas se Deus não for, aleluia, ao seu encontro, se Deus não tiver no negócio, será uma catástrofe, irmãos. E Deus falou que era para ele ir. Olha que interessante, ele parou para buscar a direção do Senhor. Glória a Deus. E vocês estão parando para buscar a direção de Deus? Aleluia! Glória a Deus, ele parou para buscar a direção do Senhor acerca da sua própria catástrofe. Igreja, neste momento Deus lhe deu uma resposta positiva, animadora. Sabe por quê? Porque eles deveriam ir, pois certamente alcançariam seus inimigos e libertaria os prisioneiros. Ei, aleluia, olha a ordem do Senhor, não é para você se conformar, não é para você se acomodar, mas para você o encontro dos seus inimigos. Aleluia, quem está entendendo aí da glória a Deus? Pode até parecer complicado, não é? Mas o que Davi fez foi simplesmente para parar e ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre aquele assunto. Isso pode ser feito, querida igreja, por nós, quando as coisas não vão bem. Aleluia. Igreja, você já parou para ouvir a Deus com relação ao que você está vivendo? Qual foi a direção que ele deu? Tem pessoas aqui que estão precisando de direção de Deus. O que vai fazer amanhã, daqui um mês? Ele está dizendo assim: pare e ouça a direção que Deus quer te dar. Aleluia. E quando o dia mal chegar, aleluia, disponha-se a batalhar por aquilo que você perdeu. Antes de voltar a Ziklag, Davi e os seus homens, querida igreja, haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros. Igreja, presta atenção aqui. Agora, para chegar até onde os inimigos estavam, com o fim de resgatar seus familiares, eles deveriam marchar uns 30 quilômetros. Irmãos, ele já tinha chegado de uma batalha. E ainda tinha que caminhar 30 quilômetros, ou seja, o total de tudo dava 70 quilômetros. Irmão, eles não tinham carro dessa época que nós temos. A única circunstância que eles tinham era um cavalo. E não tinha cavalo, eu creio, para todos. A maioria tinha que andar o quê? A pé. Muito deles correndo. Em 4 ou 5 dias, querida igreja, sendo que no final ainda teriam que travar uma batalha. Irmãos, ao encontro do inimigo dava 5 dias. Então não era fácil. Talvez você está pensando aí: mas pastor, se for desse jeito eu não quero. Então você vai morrer no meio dos teus inimigos. Aleluia, glórias a Deus, santo é o teu nome. Era um esforço grande a ser realizado, sim, mas não havia outra maneira de reverter o cenário catastrófico que estava acontecendo. Não havia, querida igreja, outra maneira de trazer de volta aquilo que se perdeu. E quantas coisas você tem perdido no meio do caminho? E você, aleluia, se recusa, aleluia, a batalhar contra os seus inimigos. Deus disse que a vitória era o quê? Certa, mas eram eles que teriam que batalhar. Não é? Persiga-os, é certo que vocês alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros, como diz lá no versículo 8, onde nós lemos: ninguém reverte aos caos de braços cruzados. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Ninguém, querida igreja, realiza mudança efetiva sem condições de partir para a batalha. Sabe, lá no versículo 17 e 19, onde nós não lemos, nos dizem que Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Irmão, foi batalha travada. Desde a manhã até a tarde, e nenhum deles se escapou. Tem glória a Deus aí? Aleluia, vai ser cansativo, mas nenhum vai ficar para contar alguma coisa, porque Deus é da vitória. Quem crê aí da glória a Deus?
A Bíblia nos diz, irmãos, que Davi, ele recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, querida igreja, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levados. Davi recuperou tudo. E se você quer recuperar tudo que o diabo roubou de ti, aleluia, está na hora de você sair do acomodismo, se levantar e tomar posse da tua vitória. Aleluia, oh maravilha. O que você precisa recuperar hoje em sua vida, hein? Pelo que é que você precisa batalhar nesta noite? O que Deus lhe deu a você, você perdeu no caminho? O que é que um dia você já teve e o inimigo saqueou da sua vida, hein? Quem sabe você perdeu o encanto pela palavra de Deus. Você perdeu o encanto de vir para a casa de Deus, para cultuar o nosso Deus. Aleluia, quem sabe você perdeu a alegria, você perdeu a paz nos seus relacionamentos interpessoais e precisa de uma restauração. Quem sabe, querida igreja, aleluia, você perdeu um filho, quem sabe você perdeu um esposo, perdeu a esposa, aleluia, para o mundo e deseja vê-lo de volta nos caminhos do Senhor. Aleluia. Quem sabe, igreja, aleluia, o romantismo foi saqueado do seu casamento e você deseja restaurá-lo novamente. Igreja, o que você está precisando restaurar na sua vida? Não importa, igreja, o que seja, batalhe, insista para recuperar aquilo que foi saqueado de você. Aleluia. Lute para recuperar aquilo que você está perdendo. Aleluia. Até quando você só vai ficar perdendo? No entanto, querida igreja, lembre-se de algo muito importante aqui nesta noite. Precisamos lembrar que qualquer batalha que venhamos eu e você travar não se compara com a batalha que Deus travou para que fôssemos reconciliados com Ele. Tem glória a Deus aí. Bate palma bem forte para Ele. Igreja, por amor às nossas vidas, Ele sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário. Deus não desistiu. Bem que Ele poderia, mas Ele não desistiu, bem como não desistirá, mas sempre batalhará por nós. Glória a Deus por isso. Igreja, é fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidade, não há progresso sem problemas, não há vitória sem batalha. Quem vencer, lute para recuperar aquilo que você perdeu. Conclusão aqui, irmão, por causa do horário. Aleluia. Quando o dia mal chegar, aleluia, não esconda a sua dor, mas chore. Aleluia. Número 2, busque forças em Deus para continuar. Número 3, aleluia, pare tudo que você estiver fazendo e ouça a voz de Deus te dar a direção para a tua vida. Número 4, igreja, dispõe-se a batalhar por aquilo que você perdeu. Aleluia. Quantas coisas nós aprendemos na situação complexa que Davi estava vivendo. Aleluia. Quem sabe alguém está culpando você por as coisas que estão acontecendo na tua vida. Aleluia. Não esconda a sua dor, mas chore. Não chore para o homem, mas chore para Deus. Mostre a sua dor não ao homem, mostre a sua dor para Deus. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Busque forças, irmãos, em Deus para continuar. Aleluia, em Deus, irmãos. É na oração que você vai buscar em Deus força. É no jejum que você vai fazer a Deus que você vai encontrar força. É se doando tudo a Deus que você vai encontrar forças em Deus. Pare tudo que você estiver fazendo. Ouça, irmãos, a voz de Deus. Aleluia.
Estou vendo, irmãos, nos últimos dias, o mundo aí fora está o caos, mas ninguém para ouvir Deus falar. Às vezes até ouve, mas não leva isso em conta, não leva isso a sério. Acha que isso é coisa banal. E por isso está o caos, o mundo aí fora, irmãos. Deus, irmãos, ele quis ser o nosso rei, o nosso Deus. Deus sempre quis estar no controle, no comando da situação da nossa vida, para que nenhum mal e dificuldade acontecesse. Aleluia. Mas incrível que pareça, irmãos, o homem já não quer mais saber de Deus. E se busca Deus, é nos momentos mais críticos da vida dele. E às vezes, irmão, nem sempre as coisas vão poder ser reparadas. Amém? Tem gente que só vai entender, irmãos, na hora da morte. E muitos, quando a gente vai perguntar para ele ou para ela, se Deus ainda desse para ele uma chance, o que ele faria? Muitos, eles queriam, irmãos, voltar saca zero para lutar por aquilo que ele se deixou perder. Quantos, irmãos, isso não é somente os evangélicos, não, irmãos, porque nós não falamos de religião, mas falamos de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se perdem no meio do caminho, porque não quer parar, não quer ouvir e não quer obedecer a direção que Deus quer dar. Aleluia. E é triste, é lamentável. Irmãos, eu tenho ouvido praticamente quase todos os dias alguém me ligar e reclamar por isso e por aquilo, deixou chegar num ponto tão complicado, que agora é só misericórdia de Deus, irmão, para entrar com providência. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que é só Deus. Muitas vezes, irmãos, não tem muito o que fazer quando nós deixamos, aleluia, tudo para a última hora. Aleluia. Todos lembram da história de Sansão. Sansão, ele pediu para Deus vingar aquilo que os inimigos tinham feito com ele, que tinha furado seus olhos, tinha deixado ele cego, tinha feito dele um escravo, um palhaço, e pediu para que Deus vingasse o que os seus inimigos, que os filisteus tinham feito com ele. Deus deu, irmão, para ele o que ele tinha pedido. Mas ele também, irmão, morreu juntamente com seus inimigos. Deus deu vitória, vingou, fez justiça na vida de Sansão. Irmãos, mais morreram no dia da morte de Sansão, no dia que ele estava guerreando. Tem pessoas, irmãos, que esperam chegar o caos, para depois falar, Deus, e agora, o que eu faço? Não precisa chegar ao extremo, igreja. Se você vê que as coisas já estão saindo fora do teu controle, se você vê que você não vai dar conta do recado, se você percebe que isso que está acontecendo vai te levar você à ruína, pare tudo que você estiver fazendo, escute a voz do Senhor antes que seja tarde demais. Aleluia. Antes que você pereça. Aleluia. Davi, irmãos, aconteceu isso com ele, não porque ele estava, sabe, acomodado, não. Davi, ele estava indo para uma batalha. Ele não estava acomodado. Mas quando ele chega para Ziklag e vê a sua cidade destruída, já não estava ali mais as suas esposas, não estava mais seus filhos ali, nem as esposas dos seus companheiros, nem os filhos dos seus companheiros, os idosos. Foi coisa terrível, irmãos, porque o filisteu tinha colocado Davi como líder daquele local.
E aquele povo começou a ocupar que tudo que estava acontecendo, que os amalequitas invadiram, era culpa de Davi. Deus não quer que isso aconteça contigo. Que te pegue você desprevenido. Deus está dizendo que o inimigo, ele não quer roubar somente a sua vida, ele quer roubar todo o seu patrimônio. Ele quer roubar toda a tua família, seja esposo, seja filho, seja bens materiais. Ele quer saquear tudo. Ele quer saquear a tua alegria, a tua paz, a comunhão que você tem com Deus. É isso que ele quer roubar de você. Mas está na hora de você se despertar, parar, aleluia, e escutar a direção de Deus, para que você não venha perder tudo que o inimigo está querendo fazer com a tua vida. Para que não haja choro e nem lamento, e nem chorar como Davi chorou. Davi chorou muito, até não ter mais lágrimas para chorar. Esta palavra, irmão, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é uma verdadeira revelação para as nossas vidas. A palavra não vem só por vir. A palavra ela vem revelando o oculto, escondido e profundo. Tem pessoas que às vezes não estão como Davi. Davi estava na batalha, mas outros estão acomodados. Outros não estão dando nem valor à família que tem. Não está dando valor nem na esposa, nem no esposo, nem nos filhos, e nem naqueles que estão à sua volta. Você sabe que eles vão culpar você pela perca de tudo? Aleluia. Lembra de Jonas, quando ele estava lá no barco, quando perguntou, qual é o teu Deus? Ele disse, o meu Deus é o Deus o quê? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele fala com a própria boca que aquela tempestade estava vindo sobre aquele lugar por causa do quê? Dele. Se ele, irmãos, não reconhecesse o seu erro, todos aqueles que estavam naquela embarcação iriam morrer juntamente com Jonas. Por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado com quem nós anda, com quem nós fala, porque às vezes chegou o dia daquela pessoa morrer, e se você está no carro com ele, morre você junto com ele. Porque tem pessoas que estão andando na rebeldia, não quer nada com nada, e você vai morrer, como diz os meninos quando eu conheci, vai morrer de laranja. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com quem nós andamos, com quem nós falamos, com quem nós conversamos, porque às vezes você vai andar com aquele que está rebeliando com Deus. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, porque isso é sério. É muito sério. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, aleluia, que faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos bater palmas bem forte para Jesus, porque Jesus merece, aleluia, que Deus te abençoe. Todos que ficaram comigo, esses 193 pessoas, amém? Compartilhe, irmãos, compartilhe para que a palavra chegue aonde tem que chegar, irmãos. Amém? Às vezes nós estamos falando da palavra só com as pessoas aqui. Irmão, está chegando bem longe, irmão. Está chegando lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, os brasileiros que estão morando na Alemanha, que estão morando lá nos Estados Unidos, estão ouvindo a palavra de Deus, principalmente os cariocas, né? Que falam para mim no WhatsApp, pastora Patrícia, manda uma lembrança para nós, amém? Deus abençoe os cariocas lá do Rio de Janeiro, amém? Vocês que estão nos ouvindo, o Felipe também fala, né? Manda uma lembrança para mim também, irmã Patrícia, lá em Mato Grosso, amém? Eles também estão ouvindo lá no Mato Grosso, que Deus te abençoe, todos vocês, amém? Bate palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas.
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.